Mais uma vez estamos conversando por aqui, já que não podemos conversar pessoalmente, né, presencialmente, né, ainda não foi liberado para que nós possamos estar fazendo formação, então enquanto isso nós vamos conversar por aqui. Meu nome é Gelson, né, a grande maioria já me conhece, eu sou PEC de História, e hoje vou estar fazendo um vídeo aqui sobre os procedimentos pedagógicos aí do caderno. Então, a nossa dirigente é Mara Biotto, né? Esse vídeo é específico para os professores de ciências humanas. Eu vou estar falando aqui de uma situação de história, de situação de aprendizagem de história, mas é específico aí também para os outros professores de sociologia, filosofia e geografia. Como eu tinha falado, o tema será procedimentos pedagógicos na situação de aprendizagem de ciências humanas. E aí tem uma foto do lado direito, aí tem uma foto. Como eu vou falar de direitos humanos, eu trouxe uma foto aí da equipe da Gilberto de Carvalho, né? Em primeiro plano está a equipe gestora, em segundo plano aí está os alunos gremistas. E essa semana, vários alunos tomaram posse aí nas escolas. E nós esperamos que esses alunos que tomaram posse aí possam estar discutindo aí essas potencialidades e essas fragilidades aí que acontecem aí nas escolas de vocês. O ideal, e nós vamos estar conversando aí com os professores, é que cada escola também tenha um ponto focal dos direitos humanos. O ideal é que esse ponto focal se articule aí com esses estudantes para pensar, refletir sobre essas problemáticas da realidade vivida aí na escola de vocês. E aí eu trouxe aí um pensador, né? Eu trouxe o René Gassin, que é um advogado e criminalista francês, foi vice-presidente da Comissão dos Direitos Humanos da ONU e redator da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que foi um documento aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 48. E o René tem uma frase lá que está no nosso material, está lá no caderno. Eu peguei lá na situação de aprendizagem que eu vou estar trabalhando aqui. A paz internacional só seria possível se os direitos humanos fossem igualmente respeitados em toda parte. E aí, nós não podemos começar a formação, nós não podemos começar uma aula, uma ATPC, sem a problemática da realidade vivida. E aí eu fui lá nas mídias aqui de Suzane Ferraz e Vasconcelos, e aí pensando nessa frase, só seria possível se os direitos humanos fossem igualmente respeitados em toda a parte. E aí eu vi, nós observando essas fotos aí, a gente chega à conclusão que na parte de cá do Alto Tietê, da qual fazemos parte aí, esses direitos humanos aí não são totalmente respeitados, né? Então, coloquei as fontes aí das imagens e essa questão dos direitos humanos, por isso que nós temos que trabalhar com essa situação de aprendizagem dos direitos humanos, mas não podemos desarticular dessas problemáticas das realidades vividas aí nos contextos que vocês atuam. Próximo. E para referenciar aí essa formação, eu trouxe a competência geral da BNCC, a empatia e cooperação, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Próximo. A competência geral docente, né, que está na resolução SNE-CP número 1, de 27 de outubro de 2020, que dispõe sobre as diretrizes curriculares nacionais para a formação continuada dos professores da educação básica. E a competência 1 coloca, né, compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para poder ensinar a realidade com engajamento na aprendizagem do estudante e na própria aprendizagem,
colaborando para a construção de uma sociedade livre, justa, democrática e inclusiva. Aqui não só a aprendizagem do estudante, como é uma legislação, um marco legal para o professor, mas aqui estamos preocupados também com essa aprendizagem desse professor. E aí eu utilizei esse caderno de ciências humanas, né, da segunda série, que é do ensino médio, é um caderno do professor, e aqui já vão falando a importância de estar utilizando o caderno do professor. Se você, a grande maioria dos professores, eles utilizam só o caderno do estudante. E esse caderno do professor é do primeiro semestre, é parte 1, né? De 2023. Eu entrei no site lá do Currículo Paulista e peguei esse material. Se você não utiliza o caderno do professor com as orientações que está lá no material, você não está trabalhando o currículo. Você está trabalhando, se você trabalha só o material, só o caderno do estudante, você está fazendo um trabalho fragmentado e você está apenas sendo um tarefeiro. Você não está trabalhando, porque as orientações para trabalhar os procedimentos que estão na situação de aprendizagem estão no caderno do professor. E aí, se você não tem esse caderno aí de uma forma física, aí você pode estar entrando no site lá do Currículo Paulista e estar baixando o caderno. Próximo, eu vou trabalhar a situação de aprendizagem 2, que ela traz uma situação problema, né? Como explicar e entender a liberdade de escolha no mundo em que vivemos? Legal, no mundo em que vivemos, nesse contexto atual, é um bom tema para a gente estar refletindo aí e discutindo na sala de aula. A competência, participar de debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas, alinhado ao exercício da cidadania e ao projeto de vida, com liberdade de autonomia, consciência crítica e responsabilidade. E habilidade, o código alfanumérico EM 13CHS 605. Analisar os princípios da Declaração dos Direitos Humanos, recomendo as noções de justiça, igualdade e fraternidade, identificar os progressos e entraves da concretização desses direitos nas diversas sociedades contemporâneas e promover ações concretas diante da desigualdade e das violações de classes, direitos e diferentes espaços de vivência, respeitando a identidade de cada grupo e de cada indivíduo. O objeto de conhecimento é a Declaração Universal dos Direitos Humanos e seus princípios e trajetória histórica. Aí a gente já começa percebendo, né, que tanto a competência como a habilidade, participar e analisar, tanto a competência como a habilidade é de compreensão, né? Não está no grupo básico aí. É uma habilidade de compreensão. Logo, eu não posso só ficar na aula expositiva, eu tenho que utilizar estratégias de metodologias ativas, porque senão, como é que eu vou fazer com que esse aluno seja protagonista, que participe de debate público, se eu vou ficar dando aula expositiva, o aluno recebendo só esse conteúdo? Então, tem que ter esse protagonismo, e esse protagonismo vem dessa interação que essas metodologias ativas propiciam na sala de aula. Próximo, Carlos. E aí a gente vai para o primeiro momento. Por que nós estamos trabalhando com esses procedimentos pedagógicos? A Cici de Bittencourt, ela coloca que o professor tem que ter 2 tipos de conhecimento. O conhecimento científico, técnico, do componente da disciplina que ele está atuando, e ele tem que ter os conhecimentos pedagógicos. Agora, né, em reunião no núcleo pedagógico, né, ficou definido, não só em reunião, mas isso é um procedimento aí que vem da fala do secretário, da fala da dirigente, é uma orientação para que nós possamos estar lá na sala de aula, lá na gestão da sala de aula com o professor, não fazendo papel de polícia, né? Mas fazendo um papel de eu verificar, analisar e chamar esse professor para refletir. Então, com essa ação, aplicou-se uma outra ação, que é de nós, PECs do núcleo pedagógico, estarmos produzindo os vídeos, falando desses procedimentos
pedagógico que estão no material. E não é só nesse material aqui agora, não. E não é só no material do estado de São Paulo. Se você for um professor do Nordeste, do Paraná, qualquer município, qualquer estado do Brasil, são esses procedimentos aí que garantem a aprendizagem do seu estudante na sala de aula. Então, eu vou estar falando o que é aula, quais esses procedimentos que tem nesse material e já está no nosso material do São Paulo Faz Escola, que é o currículo antigo. Ele já tinha desde 2010, esses procedimentos estão lá desde 2010, nos materiais que vocês recebem. Então, o primeiro momento é da sensibilização, e aqui nessa situação de aprendizagem, ela fala de sensibilização, articulando com esse levantamento dos conhecimentos prévio, e ela coloca sensibilização e contextualização. Então, para esse momento, ele traz dois textos, né? O texto 1 e o texto 2, que é da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele traz um infográficos, né? Com as violações dos direitos humanos, e ele traz um vídeo falando desses 70 e poucos anos aí dessa Declaração dos Direitos Humanos. Próximo. E aí, por que eu vou trazer esse material? Mas antes de trazer esse material, eu vou verificar quais são esses conhecimentos socialmente construídos ao longo do processo desses nossos estudantes. O que são direitos universais? Para que servem? Então, eu posso iniciar aqui com essas perguntas. O que são? O que esses alunos do sexto ano, do nono ano, da primeira série lá do ensino médio, o que eles entendem por direitos humanos e para que servem? E aí tem em seguida vem questões relacionadas aos documentos apresentados aí, e aí são perguntas que serão feitas para esses estudantes, nessa interação aí, nesse primeiro momento, que é esse momento de fazer o levantamento dos conhecimentos prévios. O que meu estudante conhece, o que meu estudante domina dessa temática que eu vou explorar daqui para frente. E aí, eu vou referenciar isso. Por que é importante estar trabalhando? E mesmo que eu não tenha no material, se eu pegar uma situação do material que não tenha esse momento de levantamento prévio, eu tenho que oferecer esse momento. Mesmo que eu não vou estar falando, eu vou usar um livro didático que não tenha. Eu vou estar utilizando, pode ser que tenha um caderno de sociologia, de filosofia, que não tenha um levantamento prévio. Eu tenho que propiciar esse momento. E por que ela é importante, né? Então, lá no caderno de ação, Ciências Humanas, que eu estou, e Sociais Aplicadas, que eu estou utilizando na página 12, ele coloca, né? Os conhecimentos prévios não podem ser confundidos com pré-requisitos. Trata-se de como os estudantes se mobilizam para resolver problemas e formular questões sobre o tema. Muitas vezes a gente já entra num tema direto, né? E aí a gente já entra com pré-requisitos. E aqui não. Aqui é o único momento do senso comum. A partir do segundo momento, que é da problematização e da contextualização, eu já começo a apresentar o conhecimento científico. Mas aqui o aluno ainda pode apresentar esse senso comum. É o momento do professor estar registrando aí qual estágio que esse estudante está, para verificar quais são as estratégias que ele vai estar utilizando. Aí eu trouxe o Ausubel, né, com a aprendizagem significativa. Aí o Ausubel coloca: a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova ideia se relaciona aos conhecimentos prévios. Em uma situação relevante para o estudante, proposta pelo professor. Nesse processo, o estudante amplia e atualiza a informação anterior, atribuindo novos significados e seus conhecimentos. O Ausubel coloca que para cada tema que nós vamos apresentar, a gente tem que fazer essa ligação do que o estudante sabe sobre o tema e o tema que a gente vai ser apresentado. Essa importância. Se não acontecer isso, não vai haver uma aprendizagem significativa. E aí, no caderno do gestor, aí, volume 1, 2010, coloca: no geral, esse diagnóstico pode apontar 3 fatores. O tema já é de domínio dos estudantes, portanto, há necessidade de aprofundá-lo. O tema está muito aquém de domínio dos estudantes,
Portanto, a necessidade de retomada. O tema está adequado ao previsto. Por isso que é importante aí que eu conhecer esses procedimentos, porque esses materiais que nós recebemos aí são para aluno que aqui o terceiro, o tema está adequado ao previsto. O material é feito para 91 diretorias e geralmente esse material é para aluno que tem conhecimento satisfatório. E nós sabemos aí que a proficiência dos nossos estudantes aí em história, sociologia, filosofia e geografia, matemática, língua portuguesa. Se o estudante está na primeira série do ensino médio, ele não está na primeira série do ensino médio. Por isso que nós temos que conhecer esses procedimentos pedagógicos para poder estar fazendo as adaptações. E aí o passo seguinte, eu vou problematizar, eu vou desenvolver e vou estar contextualizando aí, problematizando. E aqui, para problematizar, a estratégia que é apresentada na situação é um podcast. Analise as fontes a seguir e, com a orientação do seu professor, elabore um podcast, tendo em vista o tema. O que são os direitos humanos? Qual o contexto de sua criação e como são aplicadas no mundo? E aí tem toda uma sequência de orientações, né, para a elaboração desse podcast. No currículo antigo, eu fiz leituras críticas aí das academias aí da USP e fiz uma leitura de uma professora da USP sobre os materiais, não desse currículo agora em ação, mas do currículo antigo. Ela fazia várias críticas, mas ela fazia alguns elogios também. E ela comentava muito sobre esse caderno do professor e essa orientação que ele dá. Ela até chegou a falar assim, eu nunca esqueci, que esse material parecia um amigo que estava ao lado da gente, nos orientando. Então, mais uma vez, esse caderno é super importante por conta disso, né? Porque ele nos traz o que nós temos que fazer, essas orientações aí, para trabalharmos na gestão de sala de aula. E aí, também as fontes, aí eles dividem em dois grupos, para que os estudantes aí analisem várias fontes. O grupo 1 é uma fonte, é um texto, a Batalha de Solferino e a criação da Cruz Vermelha, né? A fonte 2 do grupo 1 é um pôster da Cruz Vermelha. A fonte 3 é uma convenção da Cruz Vermelha, outro texto. E a fonte 4 é um artigo da terceira Convenção de Genebra. Então, os estudantes desse grupo, eles vão fazer uma análise aí desses materiais. E aí, com essas análises desses materiais, com a leitura desses materiais, eles vão elaborar um roteiro aí de análise, né? E lá está tudo orientando, tem um roteiro de análises para você poder trabalhar com esses textos, né? Na situação de aprendizagem, já traz esse roteiro aí para você estar trabalhando com essas 4 fontes. O grupo 2 é uma fonte 1, que é da Liga das Nações, é um texto. A fonte 2, a fonte 1, a fonte 2 é uma charge sobre a Liga das Nações, a fonte 3 é a criação da ONU, um texto, e a fonte 4 também é outro texto, né, da Declaração dos Direitos Humanos, de 1948, e a Convenção Terceira de Genebra, de 49. Também há um roteiro de análises aí, de perguntas, para que os estudantes possam estar se aprofundando nessas fontes, nesses materiais, nesses documentos que estão lá colocados para essa situação. Próximo. Também tem uma sugestão de roteiro para orientação do podcast e gravação de podcast. Então, tá lá. Tem a introdução. O que eu faço nessa introdução desse podcast? No desenvolvimento, na conclusão e a biografia. E tem toda uma orientação aí para que o professor e esses estudantes possam estar produzindo esse podcast. Então, é importante essa questão do podcast, porque quando eu li as competências que falavam nesse protagonismo do estudante, um podcast provavelmente é essa estratégia
e vai colaborar e muito para que esse protagonismo ele se desenvolva aí lá na sala de aula. E aí, outro momento da problematização e desenvolvimento, agora é um desafio, né? E aí, esse desafio vai estar criando aí, o professor vai estar criando aí também, retome ao primeiro momento de sociologia, no qual vocês identificaram, em perspectiva comparada, os progressos e os entraves à concretização de direitos na sociedade contemporânea. Após a reflexão, elabore um texto dissertativo, argumentativo, com um tema. Como a UNE garante os direitos humanos no mundo? Então, existem estratégias para o coletivo, para o grupo, existe estratégia individuais aí, né? Essa estratégia e essa produção de texto aí é uma estratégia de problematização do que o aluno já assimilou na atividade anterior, no momento anterior, que era da análise das fontes e do roteiro, e agora que ele vai mostrar aqui o que ele assimilou, ele vai produzir e vai colocar nesse texto argumentativo, dissertativo argumentativo. E aí, referenciando um pouco por que eu tenho que problematizar, na educação básica, o ensino das ciências humanas indica caminho para propiciar aos estudantes possibilidade para interpretar o mundo, compreender processos e fenômenos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais, e propor ações de intervenção a partir da sua realidade. Olha que interessante. E olha que acho que a dificuldade aí da maioria dos professores, quando trabalha com esse material, é de estar articulando essa teoria com essa prática. Mas aí o que fala o currículo paulista, né? O aluno não só tem que entender, o aluno ele tem que propor, ele tem que propor ações, ele tem que transformar o contexto que ele atua, ele tem que articular essa teoria, esse conhecimento científico com essas fragilidades e essas potencialidades, para que ele possa transformar essa realidade onde o estudante vive. Lá na página 400 está. Esta área, que é a nossa área de ciências humanas, pretende dialogar com a realidade da comunidade local, regional e global, à luz das características democráticas, naturais, temporais, políticas, econômicas, socioculturais e com os temas contemporâneos. Olha de novo. Dialogar com as realidades locais. No grupo de ciências humanas que eu tenho, que tem 260 e poucos professores, e no grupo de história, são poucas as boas práticas que os professores colocam, que eles conseguem, até que aparecem. Aparece um trabalho aí que eles fazem na feira, aparece um trabalho que eles fazem na praça próxima, aparece um trabalho que eles fazem aí com o rio, que tem próximo da escola, que tem no bairro, mas uma grande maioria dos professores, eles ficam ainda com essa problematização que está no material, que traz os nossos materiais, fica com a problematização aí que está no caderno. Ele não avança para essas problematizações, para essas potencialidades e para essas fragilidades aí no bairro, na comunidade. E olha que tem bastante, hein, gente? Olha que tem. E o que que isso vai acrescentar? Isso vai acrescentar a motivação, garanto para vocês que a motivação e o engajamento do estudante vai ser muito maior do que você só fazer uma problematização da problematização que está proposta do material. Quando você vai para essa problemática da realidade vivida, você verifica que esse engajamento e essa motivação do estudante aí nas suas aulas aí na escola que você atua. Também, lá no currículo paulista de ciências humanas, né, tá lá a competência 1, que é agora a competência geral, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural
e digital para entender e explicar a realidade. Novamente, para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo a colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. No final, eu vou estar falando um pouco sobre os 4 pilares da educação, e aí tem aqui, nessas situações de aprendizagem, alguns conteúdos, não só conteúdos conceituais dos nossos componentes, mas existem outros tipos de conteúdo aí que nós vamos estar comentando aí. E aí também relacionado com a problematização. Resolver problemas em situação escolar pressupõe problematizar os fatos e os fenômenos observados, formulando hipóteses sobre suas causas, com base em teorias e paradigmas da ciência estabelecida, para então emitir conclusões. Outro dia eu estava conversando com uma formadora da EFAP, e aí a gente estava conversando sobre essa questão dessa metodologia problematizadora. E ela colocava, né? Se o professor não utiliza uma metodologia problematizadora, então, o que ele está fazendo na sala de aula? Ele não está fazendo nada. O que ele está fazendo para transformar essa realidade? Então, ele vai estar trabalhando lá essas questões, né? Desse ensino tradicional. Ele vai estar trabalhando essa teoria. Se ele não problematiza, se ele não se articula com essa prática no contexto dele, fica bastante difícil aí para esses estudantes que a todo momento, para além da escola, que tem que dar respostas nos hospitais, nas imobiliárias, tem que dar respostas no banco, a todo momento ele está sendo chamado aí, ele está sendo perguntado sobre alguma coisa. E se ele não é protagonista, provavelmente ele não vai saber responder. Ele vai ser excluído dessa sociedade. E eu trouxe essa foto do Google Mapas aí para mostrar. Eu fui assistir uma aula de um professor de história, e aí eu precisava, né, de falar sobre esse contexto dessa escola. E eu pensei, aí no primeiro momento eu tinha pensado de passar com o carro e ficar fotografando as ruas, né. Depois eu tive essa ideia de entrar no Google Mapas e entrar nessas ruas, fazer um passeio virtual, e foi muito legal. E nesse passeio virtual que eu fiz aí, no contexto da escola, eu consegui observar essas paisagens naturais e essas paisagens culturais que foram modificadas pelo homem. E como que o homem modificou essas paisagens, né? Então, na rua tinha problema de esgoto, que não era a céu aberto, tinha problema de lixo, tinha problema de. Tinha equipamentos culturais, aí tinha praças também, existia equipamentos culturais, e era numa periferia. E aí eu observei, então eu não precisei ir lá com o meu carro, com o meu celular para fotografar, porque com esse passeio virtual eu consegui todas as informações que eu precisava para estar orientando esse professor. Próximo. E o quarto momento de tudo agora é a sistematização. Eu já entro na parte final. Eu trabalhei todo esse conhecimento científico, eu utilizei todas as estratégias, eu fiz o levantamento prévio, eu fiz a problematização e a contextualização, contextualizei, problematizei com as estratégias do caderno, problematizei com o contexto, com as fragilidades e as potencialidades lá do contexto da escola, e agora eu vou para a sistematização e avaliação. Só fazendo aqui um parênteses com relação à avaliação, e a gente, quando é o caderno, é uma avaliação formativa, avaliação de processo, e desde o primeiro momento que eu estou fazendo o levantamento prévio, eu já estou avaliando. Quando eu estou fazendo a problematização, também eu já estou avaliando. Então,
No nosso caderno tem algumas partes lá no final, que é parte específica da avaliação, mas essa avaliação ela está em toda essa situação de aprendizagem. E até porque eu não avalio só conceito, né? Eu avalio outros tipos de conteúdo. E aqui, para sistematizar a orientação, com a orientação do seu professor, elabore um painel sobre a cultura de paz, tendo em vistas as medidas, os objetivos, estratégias e os agentes que promovam. Então, aqui, para sistematizar essa situação de aprendizagem relacionada aos direitos humanos, eles estão propondo como estratégia a elaboração de um painel. O professor, diante de um levantamento prévio, ele pode, assim como eu falei que esse caderno é para 91 diretorias e é para aluno satisfatório, o professor tem que entender desses procedimentos, desses 4 procedimentos de uma aula, mas o professor pode estar, não é engessado, o professor pode estar subsidiando essas estratégias. Se o professor achar que tem outra estratégia mais condizente com os estudantes, reais, que ele está lá na gestão da sala de aula, ele pode, mas ele tem que garantir esse momento, que é o momento da sistematização. E aí, a sistematização e, consequentemente, a avaliação de aprendizagem precisam ser entendidas como um processo complexo e mediador do desenvolvimento intelectual e cognitivo do educando, objetivando a adequação ou apropriação de procedimentos e operações com conceitos. É fundamental a reflexão acerca de quais estudantes conseguiram atingir os objetivos propostos e quais ainda precisam retomar questões pertinentes no desenvolvimento da habilidade ao longo da situação de aprendizagem. E, caso seja necessário, solicite atividades adicionais. Para tanto, nessa síntese da situação de aprendizagem, além das reflexões já desenvolvidas sobre a trajetória dos direitos humanos, e objetivando que compreendam e promovam ações concretas diante das desigualdades e das violações desses direitos em diferentes espaços de vivência, respeitando a identidade de cada grupo, de cada indivíduo, pode produzir um painel cujo tema é a cultura da paz. Novamente, aqui esse painel tem que ser considerado também essas violações, né? Nesse espaço aí desses estudantes, a gente considerando, quando a gente fala que violações, o que a gente em uma escola, todas as escolas, né? Existem equipamentos culturais? E a saúde? A questão sanitária? A questão da educação? A questão da infraestrutura do bairro? Nós estamos falando de direitos humanos, né? Nós temos que lutar pelas pessoas que não têm esse acesso a esses direitos, né? Será que onde nós atuamos, as pessoas aí, essa comunidade, elas têm acesso a esses direitos? E para concluir, eu trago aí um livro que tem aí em todas as escolas, a prática educativa como ensinados, a bala, né? E esse livro aí tem a questão dos 4 pilares da educação. Aprender a conhecer o relatório do Delors, de 2012, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Esses são os 4 pilares que estão nas escolas aí, tanto parcial, é um princípio aí das escolas do PEI, e aí a tipologia do Zabala, né? Nesse livro tem a tipologia. Aquilo que eu falei, ao longo, a tipologia do conteúdo do Zabala, ele considera conteúdos conceituais, factuais, procedimentais e atitudinais. Nós temos os nossos conteúdos conceituais aí, que no caso aí são os direitos humanos, nós temos os nossos conteúdos procedimentais, como que o estudante lê, como que o estudante faz uma pesquisa, como o estudante faz um seminário. Então, a gente tem que estar avaliando esses conteúdos.
E também aqui nessa situação de aprendizagem, se nós estamos falando, discutindo, refletindo sobre os direitos humanos, eu não posso deixar de, na situação de aprendizagem, observar quais são os conteúdos atitudinais, questões de respeito, essa questão de solidariedade. Ao longo desta aula e dessa situação, eu tenho que focar, eu não posso deixar só avaliar os conteúdos conceituais lá, que eu estou, o conhecimento científico aí relacionado com os direitos humanos. Eu tenho também que verificar não só as habilidades cognitivas, mas essas habilidades socioemocionais aí dessa situação de aprendizagem. Então, para concluir, quando o PEC, eu entro numa sala de aula e os PECs lá do núcleo pedagógico, eles têm esse olhar. E o professor coordenador na escola também, né? Quando os coordenadores entram na sala de vocês, também tem que ter esse olhar. É o olhar que está nesse material. Se essa situação de aprendizagem tem esses 4 momentos, quando eu vou entrar numa aula, eu vou olhar desses 4 momentos. E, geralmente, esses 4 momentos não dá para fazer em uma aula, em 2 aulas. Provavelmente, numa aula que eu entre aí, na última aula que eu entrei, o professor estava sistematizando. Ele passou a aula inteira com imagens, fazendo a sistematização do conhecimento que ele tinha desenvolvido. Então, é importante aí que eu conheça, eu, enquanto professor, não só esses conteúdos, mas quais esses conteúdos aí que garantem essa aprendizagem? Não só enquanto professor, mas os PECs da Diretoria de Ensinos, o CGP e o CGPG, CGPAC na escola. As ATPCs também são uma aula, e as ATPCs que acontecem nas escolas também que tem que ter esses 4 procedimentos: levantamento, problematização, sistematização e avaliação. Quero agradecer aí o apoio do Carlos, né? Esqueci de comentar o Carlos aí no começo aí, agradecendo essa logística do Carlos, né? E mais uma vez, essa é a forma da gente estar se encontrando aqui. Mais uma vez, nós não fomos autorizados aí a fazer formação aí no presencial. Esse é o jeito aí da gente estar conversando, tá? E até a próxima aí. Muito obrigado aí quem ficou até agora no vídeo. Carlos, muito obrigado aí pela logística e até a próxima aí. Gostaria que vocês colocassem lá nos grupos que vocês participam, tanto de ciências humanas como de história, qual seria o próximo vídeo que vocês gostariam que nós pudéssemos estar fazendo aqui. Eu já estou fazendo parceria com uma professora para ver como é que a professora consegue enxergar esses conhecimentos aí no material dela. Obrigado, pessoal, e até a próxima.